Sejam todos bem-vindos ao Pod7. Nós estamos iniciando a segunda temporada em 2026. Estamos aqui para falar sobre espécies ameaçadas em unidades de conservação, com tecnologias novas de drone, por exemplo, e com foco em primatas. Então, bora lá começar com o Chile. Elaine, seja bem-vinda, nossa coordenadora de fauna. Fabiano, né? Isso. Nosso famoso Bion. Bion, seja bem-vindo, prazer te conhecer. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Elaine, conta pra gente um pouquinho da origem do projeto, como que surgiu, como é que foi a demanda, o que que a SES está entregando de solução. Obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de fauna ameaçada, de unidade de conservação, e com o meu professor, orientador, Bial. Então, esse projeto, a gente vai falar hoje do projeto de levantamento e monitoramento de fauna ameaçada em unidade de conservação, mais especificamente na Rebio Mata Escura. É um projeto nosso executado em parceria com a Vale. E a origem, para falar da origem desse projeto, a gente precisa falar sobre o acordo de cooperação técnica da Vale. Então, é o que deu origem a esse projeto lá atrás. Então, esse acordo de cooperação técnica, ele é parte da meta florestal da Vale. Então, faz parte dos compromissos que a Vale assumiu em sustentabilidade. E um desses compromissos é recuperar e proteger cerca de 500 mil hectares de florestas. Isso para além das fronteiras da Vale. Então, para ela atingir e alcançar esse objetivo, né, que está aí dentro aí das expectativas, que faz parte aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentro das agendas globais de clima e biodiversidade. Então, tem-se essas parcerias com as instituições públicas, né? Então, a Vale tem parceria aí com o ICMBio, com o INEA, com o IEMA. Então, esse projeto, ele se insere neste contexto dessa parceria da Vale com o ICMBio, né, que faz a gestão da Rebio Mata Escura. Então, a gente começou a executar esse projeto de fauna ameaçada dentro da unidade de conservação lá da Rebio Mata Escura. Então, o escopo dele, a Rebio, ela, né, o Bion está aqui, vai falar muito bem para a gente, né, sobre a unidade de conservação, mas ela está localizada lá no norte de Minas, né, no Vale do Jequitinhonha, e aí tem uma alta biodiversidade de fauna, espécies raras, endêmicas, ameaçadas, e aí o desafio né, do nosso escopo além das metodologias tradicionais que estão previstas, né, porque o monitoramento não é só do muriqui do norte, que é uma espécie alvo do estudo, mas também de outras espécies de mamíferos de médio e grande porte. Então envolve também outras metodologias, como câmeras trap e o drone termal, que veio aí para complementar, para somar aí, né, nessa iniciativa aí de levantar os grupos. Tem também estudos genéticos que a gente pode falar um pouquinho, tem um monitoramento participativo, porque a ideia é envolver a comunidade para, né, para essa sensibilização ambiental, para, né, trazer a comunidade para essas ações em conexão com a natureza. Então, o projeto ele tem todo este escopo, e aí é o que a gente vai falar um pouquinho, e para falar de Muriqui do Norte e da Rebio Mata Escura, ninguém melhor do que o professor Bial, né? Só uma curiosidade, Debio é reserva? Reserva biológica. Reserva biológica, para quem não Isso. conhece, é reserva biológica, Isso aí. da Mata Escura, né? Bacana. É. Entrando então nesse universo do Muriqui, assim, vocês têm uma história bem legal, assim, né? Sim. Então, essa conexão de vocês com esse grupo de primatas, conta um pouquinho pra gente como que aconteceu isso? Como que vocês conectaram? Depende da visão, vamos ver, a visão da Elaine. Ué, do Muriqui? Então, assim, para mim, gente, realmente é um privilégio falar desse projeto, porque, né, eu acho que poucos sabem aqui na SET, inclusive poucos sabem porque a gente já tem 15 anos de SET, né, Léo? Então ninguém sabe o que eu estudei lá atrás. Mas o meu mestrado foi com Muriqui. Então, a minha história começou com Muriqui. Elaine Muriqui. E aí foi, né, eu fiz a minha graduação, fui orientada pelo
pelo professor Bião. E aí, na sequência que eu me formei em biologia, eu fui trabalhar num projeto do ProBio, com muriquis, no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E, né, a gente ficou lá alguns anos estudando os muriquis. Trabalho Então, árduo. então foi aí que começou essa história com o muriqui, desde né, essa época que eu tenho aí o Bião como referência, e foi quem me colocou aí nessa, né, na pesquisa, né, e onde eu estou hoje, né, graças ao Bião aí por essa orientação lá atrás, né, Bião? Show de bola, Elaine. Então, aí, ô, Bião, conta pra gente um pouquinho da Rebio, como que surgiu, qual que foi a origem dela? Rapaz, é um apego muito grande que eu tenho por ali, né? Não só pela história que eu me envolvi, mas particularmente, como a Elaine falou, pelo que a Rebio representa hoje, né? Claro que naquela época eu não tinha essa noção, porque eu estava conhecendo aquela área. E por que eu estava lá? Porque eu estive, né, trabalhando no Instituto Estadual de Florestas entre os anos de 1999 e 2002. Coincidentemente, eu estava aqui em Belo Horizonte, iniciando o meu estudo de doutorado, que não tinha nada a ver com isso. Mas como eu não estava com bolsa no programa de pós-graduação, eu corri atrás de emprego e consegui essa vaga no IEF, né, que estava recrutando para trabalhar com áreas prioritárias de Minas Gerais e com espécies ameaçadas, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora, inclusive. E aí, quando essa oportunidade se abriu para mim pelo IEF, eu já estava cursando o doutorado, tinha uma outra perspectiva de projeto, e comecei a visitar a região do Jequitinhonha, a pedido do próprio Estado, que indicou lá como uma área crítica para a conservação, eu descobri que ali realmente tinha muito tesouro escondido. A própria Rebio, né, que hoje é uma reserva, naquela ocasião era tudo área particular. Mas quando eu passei a visitar essas áreas que eu estava, né, pensa o seguinte, o governo de Minas Gerais tem um projeto e estabeleceu as áreas prioritárias, inclusive foram revisadas recentemente e finalmente o Copan, né, deliberou sobre elas. Você pega o mapa de Minas e coloca lá ele desenhadinho, colorido. Aí tem as áreas de extrema relevância biológica, de alta importância, enfim, você tem critérios que selecionam aquelas áreas. Em 1999, tinha acabado de ter sido, foi literalmente construída essa política pública pelo Estado. Ela foi revisada já agora, né, no ano de 2018 começou a revisão e ela recentemente foi publicada. Naquela época, o Vale do Jequitinhonha tinha algumas áreas consideradas prioritárias, com um número alto de espécies de primatas. E o IEF falou assim, pô, vamos chamar um primatólogo e vamos pesquisar melhor essas áreas. Então, o que eu fiz? Eu peguei um mapa em larga escala e fui detalhando, escolhendo fragmentos florestais que poderiam ser relevantes dentro desse conjunto de áreas prioritárias. E a mata escura foi indicada pelos próprios técnicos do IEF que trabalhavam na região. E quando eu estive lá a primeira vez, eu percebi a riqueza, a grandeza daquele ecossistema, porque de fato é um conjunto de ecossistemas onde a floresta estacional semidecidual, que é a Mata Atlântica, está presente e, o que é melhor, em bom estado de conservação. Ele me chamou a atenção e quando eu estive pela segunda vez, eu vi os muriquis lá. E aquilo foi um grande susto para mim, porque na literatura, e a Elaine sabe disso, a gente lia e não falava que lá tinha muriqui. Porque, né, primeiro, porque não foi todo mundo que teve a chance de passar lá, e segundo, que a gente também sempre acha que não tem mata, ou porque a área é detonada e tal. Então, assim, foi uma grande surpresa encontrar o muriqui lá. Né? E aí, essa pesquisa do IEF se transformou no meu projeto de doutorado. E parte desse projeto era exatamente indicar áreas dessas, né, indicar regiões dessas áreas prioritárias que pudessem ser protegidas. Então, em 2002, eu já estava caminhando para o final do meu doutorado, a gente conseguiu envolver o IBAMA, na época não existia ICMBio, e o IBAMA consolidou um projeto indicando a região para a criação de uma UC, que em 2003 foi decretada como reserva biológica, que é um tipo de categoria extremamente importante para a proteção de biodiversidade, mas que é muito restritiva. Porque você, tecnicamente falando, você não tem visitação pública, por exemplo, a não ser que seja para fins de educação ambiental, né? Mas enfim, você pode fazer pesquisa e tudo. Então, esse início foi fundamental, o contexto de criação da UC foi fundamental ter achado os muriquis. Porque, de fato, você ter uma população de muriqui naquelas condições,
que não era conhecida, todo mundo falou, pô, temos que proteger aquela área. Então foi tipo a cereja do bolo para a gente conseguir a criação da reserva. Sensacional, assim. E para a SET desenvolver esses estudos, Elaine, igual o Bião falou, ele viu, mas é difícil de ver também. Assim, como que a gente monitora os espaços, assim, trazendo o drone para o jogo, assim, o drone é fundamental. Se não tivesse o drone, a gente teria muita dificuldade. Não, eu acho, assim, eu acho que vale muito a gente colocar assim lá atrás, né, Bião, como que era, porque assim, Não tinha como drone. Como que a vida sem drone? Não tinha drone. Boa essa pergunta. localização dos muriquis lá no Jequitinhonha foram anos de... Imagina, muitas pessoas passaram por lá e não viram os bichos. Né? Então, acho que isso é interessante colocar, porque assim, a gente fica muito feliz de ver essa evolução hoje, De né? tecnologia. De tecnologia em prol da conservação. Então, isso dá uma alegria muito grande. Eu lembro na época do meu mestrado com muriquis que a gente perdeu o grupo, né, de muriquis, que a gente trabalhava, né, que a gente habituava, e a gente ficou mais de um ano procurando os muriquis, né? E foi aí que a gente até sobrevoava de helicóptero, né, que o Bião promoveu um sobrevoo para a gente localizar os bichos. Então, assim, não é fácil, né, são áreas de difícil acesso, né? De grandes dimensões, grandes extensões. áreas. Então, não é fácil de você localizar. Então, você né, ter no projeto um escopo, né, de levantamento e monitoramento, em que você tem uma ferramenta como essa, né, como o drone termal, eu acho que é um grande avanço, né, e isso é muito importante aí para ampliar mesmo, né, as informações das unidades de conservação e para subsidiar medidas mais a curto prazo, né, porque aí você já localiza as populações, você já avalia em que estado se encontra essas populações, e assim, a gente está falando muito do muriqui, né, mas assim, o Bião pode falar melhor, mas assim, a ferramenta, ela nos... incrível, né? A gente consegue desde primatas arborícolas, como outras espécies também, né, Bião? Sim. Acho que assim, o grande ganho, além da capacidade de alcance, o Elaine está lembrando, assim, né, porque ele voa e vai em distâncias, né, atinge distâncias maiores do que você caminhar a pé, e ao mesmo tempo, numa velocidade muito mais rápida, ele tem uma outra grande vantagem, que nesse caso específico foi uma persistência minha, no sentido de que o sensor que ele transporta, ele é crítico para esse fim que a gente tem, que é o monitoramento de fauna, que é o sensor infravermelho. Por quê? Porque ele é um sensor que diferencia, diferente do que a gente olha a olho nu, que é o colorido, né, que é o espectro de luz colorida, né, o RGB que a gente fala, que é essa câmera normal nossa, né, de celular, ele pega diferenças de temperatura no ambiente. E aí quando você tem uma floresta, que obviamente ela é muito mais fria, porque, né, somente quando ela tem incidência solar, que ela vai aquecer, etc. Mas aquela floresta, em comparação com os animais que estão ali, a diferença de temperatura é muito grande, da copa das árvores, do tronco das árvores. Então, quando você usa esse artifício de localizar um animal por causa da diferença de temperatura dele em relação ao substrato que ele vive, foi a grande sacada. Tá? Claro, o sensor existia, mas a ferramenta não existia, que era o drone. Né? Todo mundo já, né, imagina, tem décadas que a gente tem sensor infravermelho, que a gente utiliza isso em diferentes funções. Mas quando a gente trouxe isso, e aí foi essa sacada que eu tive em 2017, que eu tive que construir um drone, né, que se chamou, obviamente, de drone Ki. Eu tive que pegar uma câmera de infravermelho, pegar uma câmera colorida, uma GoPro, que é uma câmera famosa que todo mundo usou por muito tempo, coloquei num aparatozinho, né, uma pessoa me ajudou, um mecatrônico, que era uma caixinha feita por impressora 3D, e acoplamos isso a gimbal, né, que é esse braço que segura a câmera de um drone, a um drone grande que a gente comprou separado. E esse conjunto me fez enxergar esse futuro que a gente está vivendo hoje. Felizmente, empresas no mundo que trabalham com drones, como essa empresa chinesa, ela já traz para mim essa ferramenta pronta. Ó. Eu tenho aqui o sensor infravermelho, eu tenho a câmera colorida, eu tenho um drone de alta capacidade de voo, etc, etc. Ou seja, hoje a ferramenta está completa, está muito bem, inclusive, ofertada em termos de eficácia.
Tá? E aí é isso, né? O que eu ficava meses, né? Elaine ficou meses em campo para achar um grupo de muriqui, porque numa área de 1.000 hectares ela ia para um lado num dia, o grupo estava no outro dia. No mês seguinte ela ia para o outro lado achando que o grupo estava lá, o grupo na verdade já tinha voltado. Ela nunca conseguia, era muito difícil. Na minha época era assim também. E aí quando eu percebi que o helicóptero, ao alcançar áreas, né, remotas, e a gente viu o muriqui pelo helicóptero, pelo sobrevoo, eu, obviamente, entendi que o drone seria essa ferramenta adequada. Só que foi um hiato aí de uns 15 anos, né? Porque entre esses sobrevoos e o que a gente sofria no campo, o drone veio aparecer na nossa vida comum, assim, vamos dizer, no cotidiano nosso, tem 10 anos. Né? 2015 para frente que a gente começou a ver drone bombando. Tanto que em 2017 eu construí o Drone Key, que é esse aparelho que eu tive que realmente construir. Hoje eu vou numa loja e compro o drone pronto. E vou para o mato e faço o que a Elaine falou. Encontro o animal com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, que me permite ações muito mais efetivas e assertivas de manejo, de proteção, etc. Pegando esse gancho, uma curiosidade, qual que é o plano de voo? Como que parte como divide as áreas? Isso é uma boa pergunta, porque de fato ele é uma ótima ferramenta, mas ele tem limite. Como qualquer ferramenta, né, teoricamente, especialmente porque ela é eletrônica, componentes eletrônicos, depende de uma bateria no caso, né? Ou seja, ela também tem tempo, né, de uso. Isso tudo define o meu plano de voo. Tá? O grau não só o grau de resiliência, de resistência do drone em termos de condições de voo, né, climáticas, se está ventando, se está chovendo, se está nublado. Eu não posso voar, você está com a câmara térmica, você não pode voar com a câmara térmica. Por quê? Porque nas condições por exemplo, de neblina, de cerração, todo mundo fala, não, a câmara térmica é ótima, né? Você vê além daquilo. Não. Mesmo em condições como neblina, eu não consigo voar o drone, porque eu fico às cegas na colorida e na própria térmica. Porque parece que não, mas ela bloqueia também o sensor infravermelho. Tá? Então, assim, tudo isso faz com que eu tenha um plano de voo pré-determinado. Mas, considerando que o tempo está ok, o que vai definir o meu alcance e o tempo que eu fico voando é o tempo de bateria, né, que normalmente gira em torno hoje nos drones em 30 minutos, tá? Entre decolar e pousar, e obviamente o sinal que ele transmite para o meu controle. Se eu bloqueio esse sinal, eu não consigo ir muito longe, porque ele perde o contato com o controle e automaticamente, se isso acontece, depois de 3 segundos ele volta sozinho e pousa no lugar que ele decolou, o que é ótimo porque dá segurança de voo. Mas em contrapartida, dependendo do terreno que eu estou voando, nem 500 metros eu consigo voar. Porque o obstáculo... mas você fala, pô, mas um drone desse não vai voar 500 metros? Não, dependendo do lugar, não voa. Se eu estiver aqui dentro de Belo Horizonte e quiser, sei lá, na Nossa Senhora do Carmo, eu não vou, porque os prédios não deixam o sinal de drone, né, do drone comunicar com o controle. Então, agora, eu estou lá na África, igual eu fui lá atrás de um primata que foi considerado, né, e a gente está colocando ele mesmo na revisão de espécies ameaçadas da lista mundial como uma espécie extinta. Eu estive lá, estava no alto de morro, era uma planície, a floresta, eu voei 6 quilômetros em linha reta, tranquilamente, voei com uma bateria. Então, assim, o planejamento vai depender de todas essas condições e particularmente do que você quer responder. Tá? Então, só para concluir, se eu hoje só faço voo manual. O que significa isso? Eu pego o controle e falo para ele onde que eu quero que o drone vá. Mas, via de regra, todas as outras empresas e profissões e trabalhos, eles fazem os chamados voos autônomos, que são planejados mesmo no computador. O próprio controle planeja o voo para você. E aí você fala, eu quero voar daqui para aqui, dali para cá, e faz o planejamento. Você liga ele voa tudo sozinho, volta bonitinho, pousa, e você coleta os dados que você precisa. Só que no nosso caso, ele é fundamental para encontrar os bichos, para encontrar, né, espécies arborícolas, como a Elaine mencionou. Então eu faço voo manual porque eu sou muito mais eficiente nessa busca quando eu estou procurando um animal usando o sensor infravermelho. Tá? Então o meu planejamento é basicamente voo aleatório. Onde tem condições de voo, eu vou lá, entro na mata ali por cima e voo. A análise do contexto é importante, você está falando. Né? Total. E vai variar, e varia o tempo todo. O tempo todo, porque o terreno varia o tempo todo, as condições climáticas variam o tempo todo, e eu falo isso muito para todo mundo que quer aprender a voar drone comigo. O drone é feito para não cair.
Você que chega a ser teimoso e derruba ele. Porque, é sério, via de regra, ele não cai. É impossível você derrubar um drone. Sim, né? Ele é feito para não cair. Se você vacilar no seu planejamento, na sua estratégia, no componente, né, de paisagem, ele vai cair. Porque você pode errar. É um veículo aéreo não tripulado. A única diferença é essa, né? Você não está aqui dentro. Você não tem vidas humanas sendo né, perdidas num aparelho desse. Mas, em compensação, ele tem também os seus limites. E se você não respeita esses limites climáticos, esses limites de estratégias de voo, você derruba o aparelho. O desenho do plano de voo, ele é linear? Como que você faz? Você faz com ciclo? Como que você desenha isso? Aí é a paisagem. Como eu faço só voo manual, eu tenho, por exemplo, uma paisagem onde eu estou acima das copas, onde o sinal está totalmente livre, eu posso fazer voos retos como se fossem transectos. Vou lá na frente, volto do outro lado, volto um pouquinho mais afastado e vou fazendo isso. Normalmente em serras, montanhas, como a Mata Escura, como o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, onde a Elaine trabalhou por 2 anos, são vales encaixados com cristas de morro extremamente elevadas, onde um olhar que eu tenho é um vale que eu pego, mas tem 30 vales perdidos ali que eu não vou alcançar com drone, porque o vale é assim, né? Você está voando nesse vale, mas está cheio de vales para dentro, assim, né? Vales menores. Se eu pego o drone e vou para aquele vale e tem uma montanha que está aqui na minha frente, eu estou aqui, aí eu quero voar esse fundo de vale aqui, eu já não consigo descer, porque aquela montanha interrompe o meu sinal. Então aquele vale já era, eu não consigo voar ele. Entendeu? Então esse manual que eu faço é tipo, onde dá sinal de controle drone, eu vou. Onde não dá, eu respeito o limite e não faço aquele vale. Vou lá, ando mais 3 horas, vou para outro pico, para outro morro, pego o carro, fico 5 horas dando volta para pegar um ponto de voo, não sei aonde, para voar aquele vale que eu não consegui voar. Então é exatamente o que você falou. Cada caso é um caso. E cada paisagem é um novo desafio para eu voar drone. Porque até agora a gente não resolveu esse problema de sinal. Mas nós vamos chegar lá. Elaine, uma curiosidade também, nesses planos de voo nós estamos falando dos primatas aqui, que é um desafio antigo, né, de identificá-los. Com o drone facilitou bastante. Você falou de outras espécies também, só explica um pouquinho para a gente de uma forma mais simples, popular, de como que é a espécie, você falou, tem um nome mais técnico para isso? Arborícolas. Arborícolas. Sim. Então, na verdade, só comentei, porque, assim, inicialmente, né, se falava muito no drone termal somente para os primatas arborícolas, né? Mas, assim, a gente tem visto, e até nos campos mesmo que a gente tem executado, que a gente está registrando coati, a gente está registrando anta, a gente está registrando catitu, então outras espécies de mamíferos terrestres, né? E a gente está registrando pelo drone termal. Matas Então, densas assim que a gente não consegue entrar, né? Então ajuda bastante, né? E aí eu acho que vai um pouquinho do que a Elaine está falando, que é o seguinte, a ferramenta ela é incrível, assim, realmente é um mundo descortinado que a gente está vendo hoje, é literalmente um novo mundo que a gente está aprendendo. E a mata fechada, ela atrapalha muito a gente ver animais andando a pé ou sobrevoando, simplesmente olhando. Por quê? Porque a nossa visão colorida se limita a esse universo que a gente vê nas copas de árvores, folhas, uma copa densa. Com um sensor infravermelho e essa questão da diferença de temperatura, qualquer coisa que tenha diferenças gritantes de temperatura, elas vão estar visíveis para você. Então, por exemplo, hoje o que mais encanta na minha fala, né, quando eu vou falar de drone e aplicação dessa ferramenta do infravermelho para biodiversidade, para monitoramento de biodiversidade, é o espectro de fauna que eu consigo pegar. Então, a Elaine citou vários animais terrestres, tudo bem, são bichos grandes, anta, caititu, mas você não pega na mata. Por quê? Porque a floresta não deixa o sensor atingir, vamos dizer assim, né, o chão da floresta, para que aquele animal, mesmo sendo uma anta, você o veja pelo sensor infravermelho, você não vai ver. Mas em áreas abertas ou em áreas, né, tipo cerrado, áreas mais abertas, aí você vai pegar animais de grande porte. Só que você pega, não é o tamanho que importa nesse caso, você pega, por exemplo, eu tenho tido vários exemplos de animais ectotérmicos, por exemplo, abelhas, e vários vertebrados ectotérmicos, cobra,
Teve uma ex-aluna minha que pegou uma cobra em dossel de floresta. Lá na Amazônia eu peguei iguanas. No Parque do Rio Doce eu peguei jacaré em lagoa. E claro, né, toda uma fauna arborícola ou de espécies de copa, como aves de tamanho pequeno, como beija-flor, saíra, que você pega porque aquele ponto de calor se destaca na copa e você dá o zoom e usa aí sim, né, a câmera colorida com zoom para identificar a espécie. Então assim, cara, é um espectro absurdo de grupos de fauna que essa ferramenta pode ser usada. Tem limitações, como eu falei, mas ela abriu uma janela profunda, um olhar muito diferenciado para a floresta. E isso é muito importante, porque os levantamentos de fauna, os inventários de fauna e muitas vezes o monitoramento de fauna que a gente faz, ele precisa ser bem feito, porque senão você não dá a resposta no tempo hábil que você precisa. Então eu tenho certeza que tudo isso, né, não só a forma como a gente tem usado, mas particularmente o bom conjunto de dados que nos dá um bom resultado é crucial para o trabalho de monitoramento que a gente faz hoje. Aí trazendo para a SET, assim, Elaine, essa operação ela facilitou muito a nossa vida, né? É assim, o Bião Eu que o diga. O Bião citou aí, porque assim, a gente está falando nesse contexto do projeto, no levantamento de fauna e no monitoramento também em conjunto. Mas assim, esse espectro de fauna que o Bião comentou, ele para nós, por exemplo, um estudo de inventário, ele, né, Ajuda. ele traz muita informação. Contribui Então, muito, assim, né? a gente já, na SET, a gente já está com estudos, né, de licenciamento, com inventários, que além dos métodos tradicionais, a gente já, né, inclusive por solicitação do órgão ambiental mesmo, a gente já incorporou o drone termal. Então, assim, então não é somente para o monitoramento, mas também para o inventário, porque no inventário, geralmente você tem um esforço menor de campo, às vezes você não conhece a área, então você já chega com uma ferramenta dessa, então você, né, consegue... Potencializa, né, os então resultados. Reduz o risco, né? Total, porque você tira as pessoas do campo, pelo menos para uma parte do tempo ou para um grupo de fauna. Você falou, vai para um lado, vai para o outro. Não, e outra coisa, né, por exemplo, eu estou falando, gente, se eu pudesse voar à noite como eu gostaria, é sério, se eu pudesse voar à noite como eu gostaria, eu teria, tipo, eu estou 5% só de dados que eu tenho de fauna noturna, de hábitos noturnos. Por quê? Porque eu não tenho voado à noite, né? A gente trabalhando com primatas, de hábitos diurnos, a gente tem que voar naqueles horários onde tem menor incidência solar, que é bem no comecinho da manhã e no final da tarde, mas que o animal ainda esteja em atividade, porque ele está lá forrageando, ele vive de dia, né? Primata passa o dia acordado e dorme à noite. Então, a gente para de voar nesses horários noturnos. Mas, se eu quero trabalhar com morcego, se eu quero trabalhar com boa parte da fauna de mamíferos, que é noturna, né? Eu posso e devo usar essa ferramenta para voar à noite, porque ele me permite captar também toda uma fauna, e aí a gente viu isso para os ouriços agora, a gente acabou de publicar um artigo científico mostrando a importância da ferramenta para trabalhar com ouriço. Por quê? Porque o ouriço é um grupo de mamíferos que tem um hábito noturno. E eu passei a voar nesses horários, né, de início da noite, passamos com isso a ver muitas espécies de ouriço. Inclusive identificação de novos registros de espécies ameaçadas de ouriço em unidades de conservação que elas não eram sequer conhecidas. Ou seja, como se diz, né, durante a manhã eu já estou ficando louco, durante o dia imagina se eu for voar à noite. Mas é isso que a Elaine falou, isso potencializa absurdamente um survey. Eu tenho pouco tempo, tenho essa ferramenta, preciso dar uma resposta eficiente para um licenciamento, para um órgão ambiental, que seja. Eu pego uma ferramenta dessa para um grupo de fauna e trago um conjunto de resultados muito grande. E isso favorece muito e dinamiza, né, o processo. E, claro, né, ajuda a ter um bom resultado. Porque se eu fosse fazer a mesma coisa, que é listar espécies que eu vejo com drone, de manhã e de hábitos diurno e noturno, mamíferos via de regra, conjunto de aves não é tão simples, mas eu pego muitas espécies de aves também, mas aí predominantemente diurnas. Né? Só que é claro, né, uma fauna, uma área que tem aves no Brasil é tipo 200 espécies, 300 espécies. O drone nunca vai pegar esse conjunto de espécies, mas ele pega lá umas 20, 30. Então, assim, também a gente tem que lembrar um pouco que o limite da ferramenta. Mas se eu quero fazer um grupo de aves que eu consigo pegar bem no drone, eu posso colocar no meu survey. Né? Um grupo de espécies de mamíferos que eu pego bem no drone, eu posso colocar no survey. E comparar esses resultados com se eu fosse fazer um trabalho de campo, por exemplo,
tradicional, que é ir para o mato, pegar binóculo, caminhar na floresta, tentar identificar os bichos, gravar a vocalização. Isso tudo ajuda, né, no sentido de que a rapidez com que eu coleto os dados, ela contribui com uma boa representatividade de fauna daquela floresta. A relação, Elaine, entre as instituições, né, assim, as parcerias de sucesso que a gente tem com o Bion, como que a SET se relaciona com o CMBio, né, com a Vale nesse dados ambientais? Como que a gente trata isso? Então, assim, esse projeto, ele trouxe uma parceria que para a gente, né, é bastante promissora, e a gente tem projetos aí que a gente tem interface com o ICMBio, com o IBAMA, né, tem muitos projetos do norte, por exemplo, que a gente já está trabalhando, que é justamente com essas novas tecnologias, né, que inclusive sugeridas O órgão né, ambiental, né? pelos órgãos ambientais. Então, acho que assim, é muito importante a gente ter essa interface com as instituições públicas, né? Nesse caso, quando a SET iniciou esse projeto, né, e a gente convidou o Bião, né, parceria com a Universidade Federal de Viçosa, a gente tem outros projetos também com essa parceria. Então, acho que assim, pensando né, na conservação da biodiversidade e nos desafios que a gente tem aí, que são complexos em termos de conservação ambiental, né, eu acho que é um ganho muito grande essas parcerias do setor privado, público, né, para o futuro mesmo das florestas, da biodiversidade, da nossa fauna. Então, acho que é um ganho muito grande, né, esses projetos. E a gente vê, eu acho que é importante colocar um pouquinho também, que nos estudos, né, ambientais hoje, a gente tem visto assim, para atender condicionantes, a gente tem visto vários, né, a gente tem executado aí vários estudos específicos, por exemplo, que demandam novas tecnologias. Então, hoje a gente tem na SET, por exemplo, projetos com bioacústica, né, com bioacústica de quirópteros, com bioacústica de avifauna. A gente tem hoje projetos para identificação, que né, alvo de condicionantes, por exemplo, para identificação de ocorrências, para sanar imprecisões taxonômicas, por exemplo, usando DNA ambiental, a gente tem para alguns grupos de herpetofauna. Então, você vê que a inovação hoje está, né, faz parte hoje do atendimento, inclusive dos requisitos legais, né? Então, acho assim, é o drone termal que veio para somar, é a bioacústica né, que também agrega Poderosíssimo muito, também. né, nos resultados dos estudos, quando você chega numa área para você conhecer o que tem nessa área, e DNA ambiental também. Então, a gente tem vários projetos que têm essa interface, tem projetos, inclusive, que é exigida essa parceria, por exemplo, com os PANs, com os Planos de Ação Nacional. Então, a gente tem isso tanto para herpetofauna, para mamíferos, né? Então, né, essa interface hoje, ela tem que ser, né? A gente tem que atuar forte nessa interface mesmo para trabalhar junto, né, com o setor público. E trazer o resultado que a gente precisa em termos de Esse conservação. PAN que você falou é bem legal, porque aí é uma diretriz do governo, né? Isso, é uma política pública. É uma política É um pública. plano de ação nacional. E o governo vem trabalhando há algumas décadas já, né? Pelo menos há 2 décadas, com implementação, elaboração e implementação desses planos. E eles nos dão diretrizes de como atuar para conservação, proteção mesmo, né, efetiva de espécies ameaçadas. Antigamente a gente tinha os PANs, né, que é o Plano de Ação Nacional. A gente tinha PANs específicos para espécies, aí o governo mudou um pouco essa configuração. Hoje a gente tem PANs que envolvem um conjunto maior de espécies, que pode representar uma bacia, que pode representar uma região, né? Então, por exemplo, a gente tem o que a gente atua, que é a interface com o Rebio Mata Escura, com esse projeto da Meta Florestal da Vale, que a SET lidera e a gente contribui, é o Plano de Ação Nacional para a conservação de primatas da Mata Atlântica e das preguiças de coleira, porque hoje a gente tem 2 espécies de preguiça de coleira que ocorrem na Mata Atlântica, ou seja, é um conjunto de espécies. Nós estamos falando de mais de 10 espécies que são contempladas nesse plano. Agora, é uma política pública, né, tem decreto, tem a portaria bonitinho, tem um grupo de assessoramento técnico, eu faço parte, inclusive, e o que vocês, né, o que a gente discute lá? O que todas as instituições, a Elaine falou muito bem agora, o que a parceria que é possível costurar, construir, essa interface, setor público, setor privado, empresas de consultoria, instituições de ensino, o que a gente pode fazer juntos para executar aquelas ações que estão previstas no PAN? Porque a gente elabora esse PAN em conjunto e o governo
torna ele uma política pública e aí a gente passa a pedir, né, a solicitar que outras instituições e outros recursos possam entrar nesse planejamento para que a gente atinja os objetivos pensados através daquelas ações escritas. Não é simples, mas é execuível. Nós estamos vendo que a tecnologia está avançando muito rápido. Então, e cada vez mais entrega para a gente dados mais qualificados. Sim. E aonde que a gente pode parar aí? Qual que é a perspectiva de futuro que a gente pode ter em cima desses Quer trabalhos? falar um pouquinho? Não, deixa com você. Assim, hoje eu estou muito preocupado com o conjunto de dados que a gente gera. Então, a Elaine falou agora bioacústica. Pô, maravilhosa técnica, né? Não sou especialista, mas tem colegas que têm utilizado, né, o licenciamento, as universidades, as instituições de pesquisa têm utilizado muito, porque também é um novo universo de opções, de perspectivas criadas. O que acontece quando você voa um drone ou que você grava, né, vocalizações ali na natureza para observação de fauna? Cara, você gera dado. E não é um conjunto de dados qualquer. Cada vídeo de 5 minutos, 4K de um drone, é 3,5 gigabytes de arquivo de vídeo, MP4. 5 minutos. E eu faço, tem 10 anos que eu vou de drone, quase, 9 anos. Eu já estou com 3 HDs de 8 teras, porque é muito espaço. Você fala, mas você vai aproveitar. Cara, eu não comecei a abrir direito esses vídeos, porque é tipo 10% só que eu consegui aproveitar de informação. Então eu não posso jogar fora. Tem muita informação valiosa ali. Então hoje o desafio é exatamente isso. Análise de dados. Como eu acelero esse processo. Aí vem a minha esperança, né, que eu estou trabalhando com isso, inclusive. Fiz uma pré-incubação de uma empresa, de uma startup, para um sistema integrado de plataforma digital para análise de dados. Onde, né, a nossa bendita e famosa inteligência artificial venha nos ajudar. Porque eu gasto, sem brincadeira, Léo, eu gasto 1 hora para ver um vídeo de 15 minutos de novo e falar, ali tem 3 espécies de macaco, 10 animais. Isso, 1 hora, 15 minutos. Eu estou sendo bonzinho. Sim. Porque dependendo do vídeo de 15 minutos, eu fico não sei quanto tempo agarrado ali, recontando na câmera térmica, né, nas imagens térmicas, quantos bichos tinham ali, aí vou lá, confiro na colorida que espécie é aquela, opa, não, perdi um passarinho aqui, nossa, entendeu? Assim, é surreal. Eu quero transformar, né, espero que a gente consiga isso rapidamente, que é transformar esses 60 minutos para ver 15 minutos de vídeo, eu quero transformar em 1 minuto de inteligência artificial para ver os mesmos 15 minutos de vídeo. Isso é o meu gargalo hoje. Tecnologia para análise de banco de dados de grande porte. Tá? Porque a ferramenta, o hardware de coleta de dados, ele está lindo. É o gravador de bioacústica maravilhoso, é o drone perfeito que eu tenho, é a técnica, né, de laboratório de análise ambiental que está maravilhosa também, porque você tem todos os equipamentos para fazer aquilo ali, sei lá, em 5 dias você já tem X mil espécies, só que é tudo isso, é caro, você tem que ter uma tecnologia associada e você precisa ser, hoje, muito mais ágil nessa análise de dados. E a gente não está conseguindo, então a gente precisa ultrapassar essa fronteira, que é a fronteira de análise de na verdade, de um banco de dados de grandes proporções. Elaine, dá um pouquinho da visão da SET estrategicamente, assim, qual que é o posicionamento da SET hoje, daqui a alguns anos, a expectativa de futuro? Então, Léo, a SET tem investido na inovação, com a aquisição de novas tecnologias, como é o caso do drone termal, que foi abordado neste episódio hoje e que tem sido adotado em vários projetos, não só de monitoramento, mas também nos inventários. A SET também tem investido na capacitação de nossas equipes. Nós temos equipe multidisciplinar para atender todas essas demandas, que envolvem novas tecnologias como o drone, como a bioacústica, DNA ambiental. São equipes robustas de fauna, de flora, geotecnologia, tecnologia da informação e ciência de dados.
eu acho que é legal a gente comentar, o Bião falou sobre esse desafio que nós temos para trabalhar e analisar esse universo grande de dados que tem sido gerado com essas novas tecnologias. E a SET tem justamente investido no fortalecimento dessa cultura de gestão dos dados ambientais, aliados à tecnologia, à geoinformação, com estruturação de aplicativos de fauna, de flora, de geo, para otimizar essas coletas de dados e as análises das informações de forma inteligente, facilitando a automação, o acesso rápido e a visualização clara para que possamos, de fato, transformar dados ambientais em decisões estratégicas para a conservação ambiental. Perfeito. E nós temos uma descoberta na área, né? É uma descoberta bem interessante. Conta pra gente, Biel. Foi muito ao acaso, né? Assim, o que eu estou falando assim de janela de oportunidades. E o drone, toda vez que eu vou para o mato, que eu faço um voo novo, eu fico pensando nas coisas que eu ainda estou por descobrir. Né? E claro, todo mundo que for trabalhar com essa tecnologia, né? Óbvio isso, mas nesse caso específico da parceria com a SET, lá na Rebio Mata Escura, no primeiro, né, campo que a gente fez o ano passado, a gente conseguiu, ao acaso, encontrar uma árvore que me chamou muita atenção. E aí, pô, mas como é que você viu a árvore? Tipo, você voa o tempo todo, você nunca viu a árvore, né? Diferente? Não, vejo direto, mas a câmera térmica me mostrou que aquela árvore tinha algo a mais, que ela estava muito diferente em relação às árvores ao redor. Então, aquela visão com a câmera térmica me fez pensar, poxa, essa árvore é grande, ela é muito alta. E ela, por conta dessa observação que eu fiz na hora, eu falei, cara, eu tenho que ir lá ver, porque eu estou numa área de mata primária que tem árvores gigantes, que normalmente são grandes. Eu sei que tem árvores que têm limite de, né, que a gente conhece na literatura de árvores de 50, 55 metros. Mas quando eu vejo que aquela floresta primária tem uma árvore que se destaca, aquilo me chamou a atenção e aí a gente foi, né, com a equipe da SET, com a equipe da Rebio e da Vale, nós fomos lá, da Envirolink, fomos lá e confirmamos, fazendo, né, um voo rápido de um drone menor, a altura da árvore, que alcançou nada mais, nada menos que 65 metros. Quando a gente confirmou na literatura, nós ficamos pelo menos uns 3 meses, né, procurando isso e confirmando com especialistas da área, e que de fato não tinha na Mata Atlântica nenhuma árvore viva medida com aquela altura. Então foi um grande achado, porque demonstra que áreas protegidas como a Rebio Mata Escura têm elementos de biodiversidade extremamente importantes. Então você imagina que essa árvore pode ter no mínimo 300 anos, ela pode ter uma genética específica, você pode trabalhar todo um conjunto de outras coisas por conta de um achado como esse. Então, hoje, né, nós temos a felicidade de falar que nenhuma árvore na Mata Atlântica conhecida, né, nenhuma árvore conhecida, tem essa altura de 65 metros. E o drone, com esse sensor, foi crucial para esse momento único que a gente viveu. Mais um fruto, né, Mais um fruto dessa parceria linda que vocês estão fazendo. É isso aí. Parabéns, gente. Acho que agora, para a gente encerrar, acho que seria legal ter a sua percepção dessa parceria com a SET. Sim. Essa conexão com a Elaine é muito boa, né? Assim, você traz uma visão, agrega, igual você falou, né? Poderia contratar uma empresa de drone, mas, poxa, tem que ser você, pô. Você é da área ali, poxa. Você tem uma conexão com a gente já. O olhar, né, e a perspectiva realmente muda. Isso é fato. Eu tenho uma visão de pesquisador, de cientista, né? Eu posso falar isso com tranquilidade. Apesar da minha profissão primária, né, eu sou professor universitário, mas a gente, como professor, a gente também é pesquisador, mas o conhecimento por trás que me trouxe até aqui para ser um piloto de drone é uma coisa. Né? Voar drone, a gente rapidamente aprende, você pode aprender, né? Qualquer um pode aprender, porque até é muito fácil, é muito intuitivo. Mas como eu faço essa ferramenta ser extremamente útil, aí eu concordo com você, Léo. Eu acho que a gente precisa ter a capacitação técnica para fazer o melhor uso da ferramenta. E aí é o nosso diferencial na parceria. Né? Porque quando a universidade entra, trabalha com a iniciativa privada em prol de uma ação de conservação, onde cada um de nós tem os nossos limites, mas somados nós conseguimos fazer uma entrega melhor, mais qualificada, é isso que importa, porque no final das contas, o que nós queremos? A proteção da nossa biodiversidade.
Nós temos que o importa. mesmo olhar. É isso que importa. É isso que importa. Né? A empresa, né, a SET tem esse olhar, a UFV tem esse olhar, a Rebio, né, o ICMBio tem, por premissa e princípio, a proteção da biodiversidade, e nós estamos unidos com essa meta florestal da Vale nesse processo de dar garantia de que essas áreas que são extremamente ricas em biodiversidade, num país, né, o campeão de megadiversidade, a gente ter, né, para a prosperidade, a proteção dessa biodiversidade. Se a gente não se une, se a gente não soma esforços, é pouco provável que a gente alcance esse objetivo. Então, acho que é muito nesse sentido, sabe? Nosso objetivo comum é a proteção da biodiversidade. E se eu fizer sozinho, eu não dou conta. Se a SET for tentar fazer sozinha, ela provavelmente não vai dar conta. Se o governo tentar fazer sozinho, ele não vai dar conta. Então, a gente precisa somar esses esforços para alcançar esse objetivo comum. Perfeito. Queria te agradecer a participação. Um prazer te conhecer. Você é muito famoso aqui dentro. E conhecer você pessoalmente. Por isso que é bom ter amigos, tá vendo? Conhecer pessoalmente melhor ainda. Então, prazer muito é todo obrigado. meu, Léo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Elaine, parabéns pelo belíssimo trabalho. Esse projeto é um sucesso na SET, né? Estratégico pra gente, né? Então, eu queria agradecer você também por nos representar mais uma vez. Assim, 15 anos, Elaine, assim, é uma referência pra gente e é muito bom ter você mais uma vez no podcast, pela segunda vez. Ô, Léo, obrigada. Mas assim, eu queria também só agradecer, porque é um projeto grande, né, Bião? E a gente tem, falando das parcerias. Longo, né? Um projeto longo. Falando das parcerias, a gente tem toda uma equipe, né? A equipe de fauna envolvida, a equipe não só da Mastofauna, mas da Avifauna também, e também as equipes lá das unidades de conservação. Então, por exemplo, Que nos apoiam, né? na Rebio Matscura, a gente tem lá a gestora da Rebio, a Márcia, né, e toda a equipe, né? A Envirolink, que é uma empresa contratada também, que tem apoiado o trabalho que a gente desenvolve, né? SET, UFV. Então tem né, tem que agradecer também a toda essa equipe, né? Thiago, dos né? parceiros, O Thiago Godinho. o gestor, né, deste contrato, Desse que é o Thiago contrato, tá. Godinho, assim. Então é uma equipe grande envolvida. E aí, parabenizar né, a própria nesse projeto. Vale pela meta florestal, né? Esse tipo de ação, né, da iniciativa privada mostra o quanto faz diferença no futuro, como eu estava falando, de proteção dessas áreas. Então é muito importante a gente enfatizar que esse cuidado ele é crucial para que a gente tenha uma garantia, pelo menos um futuro mais garantido de proteção dessas áreas, porque elas são extremamente importantes. Então é relevante a gente estar vivendo esse momento e eu fico feliz também, né, de contribuir com esse processo. Muito obrigado, gente. O Pod7 hoje tem uma missão muito importante para a gente, de transmitir conteúdo de qualidade. Então, se você chegou até aqui agora, muito obrigado. Dá o like para a gente, compartilha com quem você achar que deve compartilhar. E a SET é assim, ela é comprometida com um presente responsável e um futuro sustentável. Muito obrigado. Valeu.